mas ó, é real, é real. Uma questão da prova, da próxima prova, se eu não me engano, ela vai ser assim, ó. Eu vou te pedir para traçar duas retas paralelas, podemos chamar de R e S, uma reta transversal, T. Vou pedir para que tu marque todos os ângulos, ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E, ângulo F, ângulo G e ângulo H. Não é obrigado a ser nessa ordem. E vou te pedir que tu me diga quais são ângulos opostos pelo vértice. Vamos supor que de repente alguém ainda não aprendeu a base de ângulo, né? Um ângulo ele tem o vértice, ele tem os lados e o ângulo mede esse espaçamento, né, entre as retas. Lembrando que o ângulo medido aqui ou medido lá ou lá no infinito é o mesmo ângulo. Então isso são os lados do ângulo. Ali é o vértice do ângulo. Não custa botar o nome, né? Vértice. E aqui são os lados do ângulo. E ali está o ângulo. É o mesmo ângulo ali ou ali. Parece que aumentou, né? O arco aumentou, o ângulo não. Pois não. Não tinha uma fórmula assim, que tipo, fazia a relação entre Arco e ângulo? Sim. É a definição de ângulo em radiano, né? Um ângulo em radiano é pegar o arco e dividir pelo raio. Um ângulo em radiano, essa é a definição do ângulo em radiano. Tanto que quando o arco é o próprio raio, fica R sobre R, e aí é a definição de um radiano. Certo? É isso mesmo. Arco sobre raio. Bom, quem são os opostos pelo vértice então? Isso, aquilo ali é o vértice, o A e o C opostos é de lados opostos, né? Um de um lado, outro do outro. Quem mais? B e D, B e D. E e G, G e E, tanto faz. H e F, F e H, tanto faz, na ordem. São opostos pelo vértice. Qual é a característica de ângulos opostos pelo vértice? Qual é a relação matemática entre ângulos opostos pelo vértice? Isso, para ficar chique, nós vamos chamar de congruentes. Congruentes. Show de bola. Outra coisa que eu vou perguntar é quais são os alternos internos. Quais são os alternos internos? Interno entre as retas. Alternos, lados alternados da transversal. Então ficou como? C e E, C e E, B e H. B e H. Que relação matemática existe entre eles? É, né? Um é grandão, o outro é grandão também. Quando um é pequenininho, o outro é pequenininho também. Legal, são congruentes, ou seja, tem o mesmo valor. Vou te pedir para identificar quem são os alternos externos. Quem são os alternos externos? Externos por estarem fora das paralelas. Alternos por estarem em lados alternados da reta que cruza. D e F, obrigado. A e G, concordo. Cara, te juro, quando eu aprendi isso no ensino fundamental parecia algo impossível de decorar. Mas não me falaram o que significava interno, externo e alterno. Aí fica difícil, né? Querer ser decorado além. Eu desconfio que o senhor não soubesse. Te juro, eu desconfio que o cara não soubesse o significado dessas coisas. Como o alfabeto, aquela história do alfa e do beta, né? São coisas meio óbvias na nossa cara que a gente não sabe a origem. E se não nos contarem que horizontal é a linha do horizonte, né? São coisas que eu lembro até o ensino médio meio que às vezes teve que pensar para saber onde é que era horizontal e vertical. E os caras não davam essa dica óbvia. Então são o quê? Será? Deixa eu ver, pequenininho, pequenininho. É verdade, grandão, grandão. Ah, é verdade. Congruentes. Ficando legal. Agora eu não quero mais alternos, eu quero colaterais. Colaterais. Internos primeiro. Internos. Colaterais internos. Colaterais do mesmo lado, internos na parte de dentro. C com H, B e E. Qual é a relação matemática entre eles? É verdade, ó, porque se esse cara é igual a esse, né, então um grande com um pequeno somados dão meia volta. Então eles são chamados de
suplementares, para ficar chique. Suplementares. A soma deles dá 180 graus. Falta quem? Colaterais externos. Deixa eu ver, colaterais do mesmo lado, externos. D e G, ou G e D, tanto faz. Quem mais? A e F. Como um é grande e o outro é pequeno, eu já posso concluir que eles também são suplementares. Tanto os colaterais, né? Os colaterais são suplementares. Todo colateral é suplementar, professor? Não, tu viu, esse cara aqui é colateral a esse, tá vendo? Só que um está na parte externa e o outro na parte interna. Então não dá para, né, só afirmar que os colaterais são sempre suplementares. Totalmente absurdo, né? Obrigado, gente. A e G eu concordo, A e G. Mas o outro era D e F, Alzheimer. D e F. Obrigado, era isso? É o contrário. D e D e G. Meu Deus, que câncer, cara. É colateral externo. Então é do mesmo lado. Do mesmo lado e para fora. A e F. Isso aqui estava certo. Isso aqui estava certo. O outro é que estava errado. Isso. Se arrombar mesmo. Ó. Último comentáriozinho é falar quais são os ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes é que estão na mesma posição relativa. Por exemplo, o ângulo A e o ângulo E estão na mesma posição relativa. Tu concorda comigo? Né? Entre os quatro ângulos, eles estão no canto direito superior. Quando eles estão na mesma posição relativa, eles são chamados correspondentes. E está na cara que eles também serão congruentes. Então seria A e E, B e F, né? O B e o F, B e F, D e H. C e G, concordo, C e G, e D com H, eu concordo, D e H. Professor, por que decorar tudo isso? Não tem que decorar nada. É tudo lógico. Talvez a única coisa que tem que decorar mesmo é o que significa correspondentes. Certo? Que tem que entender que estão na mesma posição relativa. Outra, né, gente? Eu poderia criar uma outra reta aqui, né? E botar um outro ângulo ali, né? O ângulo I. Concorda? Aí eu vou dizer que o I é correspondente ao E, que é correspondente ao A, considerando que essa maldita reta amarela estivesse paralela às outras. Né? R, S, T e P são paralelas. R, S e P. Aí eu poderia acrescentar mais elementos nessa brincadeira aí, né? Eu só fiz duas retas para não infartar. Tem que saber a relação entre eles, porque os problemas, às vezes, em vez de escrever o que está acontecendo, ele fala: considere duas retas paralelas, onde um ângulo alterno, os ângulos alternos internos têm tal relação. Né? Então tem que saber o nome para poder interpretar as questões. E se eu te dou um desses ângulos, tu acha todos os outros, concorda comigo? Se eu te digo que isso aqui é 20, tu sabe que todos os ângulos agudos são 20. E como os ângulos obtusos são suplementares, 180 menos 20, 160, 160, 160, 160. É muito tranquilo. Agudo é menor que 90, certo? Obtuso maior que 90. Beleza? Tu vê, ó, com esse bate-papo rápido, já daria para te pedir para arriscar a página 23, a página 24, a página 25, a página 26. Só quero fazer uns exemplos para vocês. Só quero fazer um exemplozinho ou outro bem bobinho para vocês. Então olha só, exemplo bobinho para a gente aquecer a nossa mente. O exemplo eu vou criar agora o exemplo. Para não queimar nenhum, a gente tem tão pouco exercício na apostila, não vamos queimar nenhum. Eu vou lá, te forneço essa situação, garanto que essa é paralela a essa, digo que aquele cara ali mede 2x mais 30 graus. E digo que esse cara aqui mede 3x mais 40 graus. E te pergunto, quanto vale x e quanto vale cada ângulo? Claro, como um é grande e o outro é pequeno, eles têm que ter, no caso, eles têm que ser suplementares, como acabamos de ver. Pega um deles, soma com o outro e iguala a 180. É o tipo de questão que não dá para errar, né, cara? Não pode
pode se dar o luxo de errar esse tipo de questão. 3x mais 2x, 5x. 40 com 30, 70, mais passa menos. E 180 menos 70, tá grandinho. 110. Divide os lados por 5, 22 graus. Se o cara pediu o valor dos ângulos, podemos denominar, né? Podemos chamar de ângulo A, podemos chamar de ângulo B. E aí eu digo o ângulo A é igual 3 vezes 22, que é 66 mais 40, 106. Ângulo B, 22 vezes 2, 44, 44 mais 30, 74. Claro, tinha que ser, é o suplemento, né? É o suplemento. Então tu vê, uma questãozinha primária mesmo, já dá para perceber que vai poder usar a próxima prova em matemática, sem ser essa, né? Para levantar a tua nota se tu caprichar um pouquinho. O máximo que eu posso fazer é tentar pesar um pouquinho ali no resultado final. Ô galerinha, a questão mais bonitinha, eu acho, ainda dessa parte é assim, ó. De novo? Não, né? 110. E eu vou lá e peço aquilo ali, ó. Essa questãozinha é mais divertida. Ela é, quando tu pega a técnica dela, acaba ficando ridículo também. Mas se tu só solta assim, né, sem explicar, é muito comum o aluno travar. Exatamente, o segredo é fazer uma reta bem onde aquelas retinhas se encontram, ó. Aí tu sabe que isso aqui é 110, tu acha o suplemento, que é 70, tudo bem? E como aqui ó, é o termo interno com 70, tu sabe que aqui vale 70 também, parte de baixo desse ângulo. Como aqui é 30, não foi exatamente a mesma coisa, né? Um você subtraiu, o outro não, o outro foi automático, certo? E aí tá na cara que o ângulo X é 30 mais 70, é 30 em cima mais 70 embaixo. Que daria 100 na matemática profunda. Olha, cara, se tiver só umas 3, 4 retas dessa, né? Dá pra fazer isso, beleza?